A Rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas. Na direção-geral, Paulo Góes. Direção executiva, Luciana Marcos. Mesa de áudio, Gilmar não, hoje o Rubens Silva. Também estamos ao vivo pelo Facebook. Neste sábado ensolarado, temperatura 22 graus e 6 décimos e a umidade relativa do ar em 77%. É dia bom para pensar ou dia para exercitar outras coisas, né? Bom dia, Nilton, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. Olha, todo dia é dia de exercitar o pensamento por várias razões, desde o orgânico até o emocional. Certamente pensar é importante. Agora, Nilton, até um gancho que a gente deixou num dos programas anteriores, né? Nós às vezes não paramos para pensar, ou mais no automático, piloto automático, às vezes até pela forma de produção nossa, mais automatizada quase, né? Nós somos muitas vezes alguma engrenagem dentro, né, de um mecanismo maior. Então, nós não pensamos muitas vezes, né, no conjunto do relógio, e sim na função da engrenagem. Bom, as pessoas acham que o pensamento é uma função única e exclusivamente lógica da consciência. Na verdade, o pensamento ele inicia no inconsciente. Consequentemente, ele vem carregado de uma série de coisas que estão fechadas às 7 chaves dentro da nossa cabeça. Portanto, nem todos os pensamentos são agradáveis, tanto é que algumas pessoas se angustiam muito de pensar, e alguns pensamentos, por serem desagradáveis, são evitados. O qual significa dizer que pensar é complicado, não é uma função exclusivamente racional. Mas parte final do pensamento é racional. Quando nós pensamos, né, esse ato de pensar, ele está no consciente, ele aproveita alguma coisa do inconsciente, ou tem que haver essa separação para que o teu consciente possa livremente, né, direcionar as coisas? Na verdade, a consciência é o ato final de um processo que se iniciou muito antes. Nós chamamos de consciência em psicanálise quando a atenção faz com que algo se ilumine dentro da nossa cabeça. Quando se ilumina algo através do foco da atenção, a partir desse momento nós tomamos consciência. Mas isso não quer dizer que muitas coisas não estejam funcionando ao mesmo tempo, sem que nós percebamos, tenhamos a consciência. Então a consciência, na verdade, é só os segundos finais de um pensamento. Quando, através da palavra e da atenção, nós conseguimos entender algo que está se processando dentro de nós. Quando tomamos consciência, como se diz o nome do programa, tomamos insight. Quando nós percebemos algo, a partir daí esse algo que é percebido é que se transforma em consciente. Até então ele era 100% inconsciente. E o passo anterior ao processo do pensamento é 100% inconsciente. Então os pensamentos estão se processando dentro de nós o tempo todo, mas somente nos segundos finais é que nós percebemos que eles existem. Então o fato de nós não tomarmos consciência não quer dizer que nós estejamos pensando. Só não tomamos consciência. Acontece que, por definição, nós só chamamos de pensamento aquilo que é consciente. Mas do ponto de vista científico, esse é um ato final de um processo que se iniciou, às vezes, dias Sim, mas antes. Então envolve não só o consciente. Não só o consciente é só o ato final, é o momento de perceber algo que estava se processando dentro da nossa cabeça. É que esse diálogo entre consciente e inconsciente, pelo menos assim eu construo na minha ideia, né? Eu posso estar errado, né? Você tem uma linguagem que não é uma linguagem verbal do inconsciente, e trocando ideia, né, com uma linguagem verbal. Então, a interpretação do não verbal é complicada, né? Então, para as pessoas entenderem, eu vou iniciar de trás para frente, para tentar que as pessoas nos acompanhem em casa. Se diz cientificamente que os sonhos é um pensar em imagens. Então, se o sonho é um pensar em imagem e se dá 100% no inconsciente,
só a parte final do sonho, do sonhar, é consciente, quando nós acordamos e contamos os sonhos e reproduzimos ele em palavras, essa é a parte consciente. Até então ele é totalmente inconsciente. E ele é imagem, e é um pensar em imagem. Esse pensar em imagem, que é uma forma de pensamento, ou comparativamente é uma forma de pensamento, se nós usarmos essa metáfora, esse modelo, para o pensamento em si, uma parte do nosso pensar é totalmente oculta de nós. Não é em imagem porque estamos acordados, mas ele vai terminar em palavras, porque enquanto nós estamos acordados, nós temos duas possibilidades, nós temos a possibilidade de usar a palavra, ou a motricidade, embora a própria palavra se expresse através da motricidade. Eu estou tentando traduzir algo de alta complexidade em poucas palavras e simples, às vezes até fugindo um pouquinho do rigor científico, para que as pessoas nos entendam em casa. Então, vamos começar lá do inconsciente. Suponhamos que a pessoa tenha dentro de si uma série de tendências, necessidades, conflitos, que foram fechados a 7 chaves, porque foram reprimidos, porque foram conflitivos em determinado momento para aquela pessoa, coisas desagradáveis que despertam desprazer, consequentemente não é bom lembrar, porque a lembrança está associada com a tristeza, com a desgraça, com a tragédia, com sentimentos ruins, com a angústia, e o psiquismo vai se organizando para que essas coisas fiquem de lado, digamos assim, fechado a 7 chaves para que a pessoa não tenha contato com isso. Quando eu digo a pessoa, me refiro à parte consciente. Normalmente as pessoas consideram a pessoa o consciente, o inconsciente não existe. Como dizem com as crianças, só começa a ser gente depois que fala. Até então não tem percepção de nada, que é um equívoco total. Então nós fomos traduzindo ou criando conceitos ou preconceitos ao longo da vida que não tem muito que ver com a ciência, mas nós repetimos isso. As pessoas em casa sabem do que nós estamos falando. Então, na medida em que essas coisas que estão fechadas a 7 chaves e que fazem pressão de alguma forma, precisam se expressar, elas têm 2 formas de se expressar. Uma forma é através dos sonhos, via imagens. Então nós podemos sonhar em imagens e são maneiras que o nosso inconsciente tem, essas questões todas que estão fechadas a 7 chaves, para usar uma expressão simples, tem de furar, digamos assim, a censura, a barreira, e se expressar de uma maneira aceitável por uma parte do psiquismo. Por que aceitável? Porque se esse furo, digamos assim, esse caminhar inconsciente não for suficientemente disfarçado, e uma parte do psiquismo, que é aquela que reage com angústia quando identifica um conflito, essa é a estrutura do psiquismo, vai acabar barrando. Por exemplo, quando o indivíduo se acorda angustiado de um sonho, e se acorda angustiado de um sonho porque é uma defesa para não seguir sonhando. Porque aquele sonho já está muito pouco disfarçado e provoca um mal-estar muito grande para uma parte do psiquismo. Bom, esta é uma forma de expressão do inconsciente, através dos sonhos. A outra forma que nós temos é através dos sintomas, no caso psicóticos, neuróticos, etc., que vai dramatizando coisas que estão proibidas, e no dia a dia o nosso inconsciente vai carregando os pensamentos, para que através dos pensamentos nós possamos expressar coisas que estão dentro de nós. Agora, claro, essas coisas que aparecem através do pensamento não são as proibidas, evidentemente, porque se for algo muito conflitivo, o pensamento vai se cortar, o indivíduo vai ter alteração de memória. O Alzheimer tem que ver com isso. O que é o Alzheimer em última instância? É um desligamento da chave geral do indivíduo, corta a corrente para que ele não possa pensar mais. Claro, depois organicamente existem justificativas, evidentemente, que vão fazendo com que esse impedimento seja orgânico, o desligar do disjuntor seja orgânico, mas o que está por trás do Alzheimer é uma impossibilidade de pensar. Dr. Newton, se nós pensarmos assim, nós temos vários conhecimentos que nós adquirimos, entre eles o matemático, que alguns colocam como ciência exata, e a gente às vezes tem uma dificuldade do abstrato, até o zero é uma abstração, mas está dentro da matemática, graças a Deus, e a física, enfim, até um simples jogo de xadrez.
Ali você raciocina, mas raciocina de uma forma exata. Esse ato de raciocinar, né, ele está ligado a quê? Né? Ao consciente, que foi ensinado, né, regras e regramentos matemáticos. Vou pegar a matemática, eu acho que seria interessante mais que é o próprio jogo de xadrez, né? Que o xadrez você coloca também aquilo que está dentro de ti, né? A tua maneira de agir, agressivo ou não, né? Porque o jogo ele se presta para exercitar a maneira como tu consegue agredir, né? Outro fronte, né? Quase que uma estratégia, né? Não sei se a estratégia também estaria ligada a que lado, né? Se há esse tipo de divisão. Mas quando tu raciocina em matemática, tu usa qual é a tua capacidade? Então, as pessoas que têm uma maior capacidade de se entregarem, de mergulharem dentro de si, são mais pensadores que outros. Ou seja, o indivíduo que é menos lógico tem um pensamento mais profundo do que o indivíduo que é lógico. Por quê? Porque a lógica é um passo final do pensamento. É o último retoque, digamos assim, do pensamento para que nós possamos entender através das palavras e através das leis, nós chamamos do processo secundário, que são as leis da lógica. Então nós colocamos palavras no pensamento, colocamos ordem entre essas palavras, escolhemos as palavras, nosso psiquismo, né? Nos últimos segundos. Escolhemos ordena, planeja. Colocamos tempo, planeja, palavras contraditórias não podem estar juntas, porque senão o pensamento fica confuso. Agora, o pensamento inconsciente é rotundamente diferente de tudo isso, por isso é necessário esse processo, essa lapidação final para que as pessoas se entendam. Senão seria um pensamento ilógico como é o inconsciente, que não importa, a lógica não interessa para o inconsciente. Para o inconsciente, pura e simplesmente interessa expressar. Descomprimir, esvaziar, pelo puro prazer. Se me dá prazer andar nu agora, eu vou andar nu agora. O processo secundário, que é a parte final e mais tardia do desenvolvimento psíquico, evolutivamente, diz, não, só um pouquinho, tá bem, até tu podes querer andar nu, tu tens vontade de andar nu, mas tu não podes andar nu. Nós temos o problema que as pessoas vão se chocar, tu vais provocar mal-estar, tu pode ser reprimido, tu pode ser penalizado. Sim, mas aí, se nós pegarmos, né, a essência da formação do ser, né, nós temos aquele momento de esquecimento, né? Vou pegar o exemplo do andar nu. Na amnésia infantil. A amnésia infantil. Até determinada idade, né, tu não tens essa visão moralista, vou dizer assim, né, de conter, né? E isso aí se dá no inconsciente. Bom, a questão da amnésia infantil tem que ver com a repressão. Quando nós na vida adulta falamos dessas questões todas de ter vontade e não poder, é porque a repressão já se instalou. Num primeiro momento na história do indivíduo, quando a repressão ainda não está instalada na sua totalidade, a moralidade ainda não faz parte da vida da criança, ela pode se dar o gosto de fazer e dizer algumas coisas sem despertar mal-estar para ela. Depois que a amnésia infantil se instala, por todo o tema da repressão, vai ser conflitivo para o indivíduo expressar determinadas tendências. E o ser conflitivo vai fazer com que ele tenha que se adequar a algumas coisas. Entra o juízo de realidade, ao qual nós fazíamos referência agora há pouco, uma das funções do ego, mas também ele tem que ajustar no caso do juízo de realidade, é um ajuste à conduta, digamos assim, de adequação à realidade. No pensamento entra todo o tema do processo secundário que vai ajustando e adequando para que as pessoas possam se entender entre si. Agora, isso faz parte da complexidade do psiquismo. O psiquismo ele não é plano como nós imaginamos, ele é altamente complexo, tem diferentes níveis de funcionamento mental e de acordo com o momento da história do indivíduo, algumas funções já existem, outras vão surgir depois. Porque, doutor Nilton, se a gente pegar, às vezes nós temos pessoas que, né, nas ruas que têm problemas sérios mentais, né, e elas tiram a roupa. Sim. Né? Sim, elas tiram, sem problema. Sem esse problema. Nós, pegando esse exemplo do tirar a roupa, né, Nilton, tem outros tantos exemplos, né, quer dizer, nós não fazemos isso, né? Nós não fazemos isso, nós temos algo que nos contenha, nos moralizante, vamos dizer assim. Mas a pessoa que tem algum problema mental mais grave, uma das questões comuns parece que é quebrar a ordem, né?
é ficar nu, muitas vezes, né, Newton? Então, Freud dizia que uma pessoa normal, saudável, era aquela que podia domar os seus instintos e submetê-los a uma série de regras e adequá-los às necessidades sociais. É dito de uma forma simples. Essas pessoas que não domam os seus instintos seriam pessoas anormais. Nesse caso, nós temos uma psicose. Bom, isso é bom, é ruim? É outro departamento. Podemos discutir infinitamente. O certo é que essa é a modalidade com que o psiquismo humano se estruturou ao longo de milhares de anos. Foi se estruturando de tal forma que algumas coisas passaram a despertar mal-estar. Por exemplo, a nudez na vida adulta. Ou depois de uma certa idade, ainda na criança. E por que surgiu isso? Surgiu pela necessidade da civilização, segundo a teoria freudiana. Claro, podemos pensar isso desde várias perspectivas. Aqui nós estamos enfocando a teoria freudiana. Freud dizia que a civilização tinha se dado graças à repressão. Ou seja, quando as pessoas de alguma forma começaram a se organizar socialmente, começaram a abrir mão de algumas coisas que os povos, que as organizações mais primitivas não haviam perdido. Por exemplo, todo mundo transar com todo mundo, não ter casais. Teve sempre uma ordem, mesmo na nudez, né? Porque o índio também tinha ordem. Mas o índio tem a sua é civilizado, embora não seja a nossa civilização, ele é civilizado. Sim, ele já tem um passo dentro da civilização. Assim é. Nós estamos falando de pré-humanos. Nos grupos pré-humanos se supõe que eles, em algum momento, se supõe cientificamente que eles não tinham essa organização social que nós temos, civilizatória, digamos assim, ou produto da civilização. Então eles tinham algo que tem a ver com esse tema de não dominar os instintos. O indivíduo, se tinha vontade, fazia, seja o que for. No momento que a civilização surge na cabeça do ser humano, ela exige, demanda que algumas coisas nós não façamos em benefício do grupo. Então nós já não somos tão puro prazer, embora exista dentro do nosso inconsciente. O nosso inconsciente fica como um resquício desse período da humanidade, onde tudo era permitido, todo mundo podia fazer tudo. Em determinado momento, na história da humanidade, começou a surgir um mal-estar frente a determinadas coisas. E o mal-estar como produto já da repressão que foi se instalando lenta e progressivamente na cabeça das pessoas, ainda na transição entre humanos e pré-humanos. O que se considera cientificamente que nos tornamos humanos a partir do momento que nos organizamos de uma forma diferente psiquicamente com respeito aos nossos ancestrais pré-humanos. E a diferença fundamentalmente está na repressão. Quando algo dentro de nós diz, não, isso é feio, não pode, surge o moralismo, etc. Aí as pessoas se organizam em torno disso. A pergunta profunda que tem com respeito a isso é o seguinte: a repressão foi uma coisa boa ou ruim para nós, enquanto espécie humana? Era melhor antes ou foi melhor depois? Sim, o nosso alicerce. Então, é o nosso alicerce. É o nosso alicerce. A partir daí, nos transformamos em humanos. Porque surgiu uma ordem por primeira vez, o tabu do incesto vem disso aí. Não pode transar com a mãe, não pode ter filhos com a irmã, pai não pode casar com a filha, irmão não pode casar com a irmã. Surgiu o tabu do incesto por primeira vez, e isso organizou a civilização, os povos primitivos numa organização civilizada, organizada por primeira vez. Até então podia tudo. Então, mas isso é legal. O que me leva, claro que aqui, né, até a gente viajando um pouco, né, Newton, porque um dos primeiras formas de reprimir, né, está nessa ligação de cobrir, né, porque eu acho que até então, se o homem era um animal, ele não falava em sexo, ele falava em cobrir. Né? Por instinto. Por instintivo. Né? Cheiro Tu quebra transforma esse homem, né, em civilizado. Eu acho que a partir do momento que tu deixa de ver o cobrir apenas como cobrir, né? Instintivamente, sim. Então, o sexo, então. É muito interessante o que tu está dizendo, e para as pessoas em casa, porque se supõe que esses fatos todos ocorreram quando o homem passou de ou seja, o pré-humano passou de quadrúpede para bípede. Ou seja, enquanto éramos quadrúpedes, caminhávamos como macacos, os nossos genitais estavam à mostra. Então, quando a fêmea entrava no cio, nós tínhamos a questão dos odores, nós tínhamos a questão da coloração dos genitais, nós tínhamos a questão do visual, do enxergar, e aí nós tínhamos então todos podiam transar com todo mundo, vamos dizer desse jeito. Quando se instala a civilização e a repressão, e passa a existir alguns pudores,
lenta e progressivamente, ou algumas regras nos nossos pré-humanos, surge a necessidade de ser bípede. Por quê? Porque já não é permitido mostrar os genitais de forma tão clara como antes, porque os genitais já passam a provocar mal-estares, em função da repressão que vai se instalando. E a civilização, a partir daí, começa... As sociedades, não civilização, as sociedades, a partir daí, começam a se organizar em função da repressão. Pai não pode transar com filha, mãe não pode transar com filho, irmã com irmão não pode. Então, já os genitais passam a ser um foco de preocupação e mal-estar nos grupos primitivos. Então, a partir daí, concomitantemente, o homem se levanta. Ao se levantar, esconde os genitais. Então, aí nós temos a instalação da repressão historicamente na espécie humana. E começamos a nos organizar em função da repressão. Não pode isso, não pode aquilo. Surgem as leis, surgem os primeiros tratados. É muito comum se dizer, né? Pô, tu fala em psicanálise, daqui a pouco tu está falando na área sexual. Né? Mas se nós pegarmos a origem do nosso planejamento social, ou civilizatório, né? Ele tem dentro disso um componente muito importante da repressão a partir dos tabus, né? Nós deixamos de usar o ato, né, de cobertura, né, por um ato de sexo, entre aspas. Né? Por que as pessoas se angustiam com o tema da sexualidade? Porque é sobre ela que recai histórica e antropologicamente a repressão. A repressão inicia com o tema da sexualidade, na história pré-humana. E nós temos quantos milhares de anos? Temos aí 1 milhão de anos. Não pode isso, não pode aquilo, é proibido, cuidado, fecha as pernas, não mostra as calcinhas para as meninas pequenininhas, para as crianças de 2, 3 aninhos em casa. Os pais, os avós, às vezes já estão preocupados se vai mostrar partes íntimas, não vai, e a criança está só brincando, né? Nem tem essa conotação adulta do sexo. Tem a sexualidade infantil, evidentemente, mas é uma sexualidade infantil de amores infantis, não tem essa conotação da penetração e do coito corporal como nós temos os adultos. E já ao mesmo tempo nós estamos angustiados e preocupados, porque então se criar assim, o que vai ser? Mas até essa angústia da repressão, né, do sexual, né, Newton, dá origem a uma série de conceitos moralistas religiosos, né? Porque ainda na orientação de algumas visões religiosas, o sexo é para reprodução e apenas reprodução, né? Sim. Tanto que a nudez, em alguns anos, não faz muitos, né? O casal só tinha uma abertura para que houvesse a penetração. Assim, não há o prazer, não aceita-se o prazer no coito, né? Que eu não sei até que ponto, né? Alguns dizem que o coito do animal não tem prazer, né? Claro que tem a necessidade instintiva, né, do ser. Né? Da descarga. Mas eu duvido muito que o animal no coito, tanto o macho quanto a fêmea, não tenha algum prazer. Né? Eu me questiono. Né? Bom, não é bem a nossa área. De qualquer maneira, o que tu estás dizendo? Que o que ficou proibido na espécie humana, e aqui entra o tema da repressão, e nós temos os pensamentos, já podemos voltar para eles rapidamente, porque nos interessa agora fazer o fechamento com o tema do pensamento. A repressão, fundamentalmente, ela recai sobre o prazer. Como sexual é extremamente prazeroso, o corpo, as zonas erógenas, a nudez, o beijar, o se tocar, o transar, etc., o se masturbar, são coisas, independentemente das motivações inconscientes, são coisas extremamente prazerosas. O prazer passa a ser proibido, consequentemente o sexo vai ser algo extremamente visado. Mas não só o sexo, o pensar. Nós estávamos falando do pensamento. Pensar é extremamente gostoso. Para algumas pessoas é extremamente proibido. Sim, mas você incorpora essa repressão que está lá na origem, né, e interfere na sua liberdade de pensamento. Com certeza. Quanto mais reprimido é o indivíduo, menos ele pensa. Sobretudo com profundidade. Mais superficial ele fica. Então ele fica lógico. Porque a lógica nos afasta dos conflitos. O indivíduo começa a encontrar explicações e raciocínios e expressões, digamos assim, que faz com que ele fique totalmente desafetizado. Na verdade, o que o indivíduo foge é dos afetos, dos sentimentos, da emoção. Quanto mais lógico o indivíduo, mais racional, mais desafetizado ele é. Como os afetos têm que ver com os prazeres e desprazeres. Mas aí está, e os princípios assim verdadeiros, a verdade, né? Ela tem conotação de sentimento, ou ela está mais próxima da lógica? Então, se o pensamento se processa 100% no inconsciente e só a lógica
o último segundo, digamos assim, de retoque final para que as pessoas entendam o que nós estamos pensando, que até então era incompreensível. Então a verdade está mais próxima de sentimento. Com certeza. A questão é, quanto mais nós podemos mergulhar dentro de nós e pensar com profundidade, depois colocar palavras, etc., para que as pessoas nos entendam, mais complexo e verdadeiro vai ser o pensamento. Mas a lógica, os argumentos, vamos dizer assim, não a lógica, os argumentos que a gente usa, muitas vezes, né, não é uma racionalização para tu externar aquilo que tu não quer, então, dentro do teu sentimento. Está perfeita. A racionalização é um dos mecanismos de defesa do ego. Quando o ego se vê acossado internamente, porque naquele pensamento vem coisas que estão no inconsciente, são proibidas, e tem que ver com tudo isso que nós estávamos falando agora há pouco, uma das armas que ele usa é a racionalização ou intelectualização. Então o indivíduo fica mega, super, hiper capaz de usar palavras e artimanhas e explicar as coisas de um jeito ou de outro, e se afasta como faz o quero-quero do ninho. Canta para um lado e se acoca, e o ninho com os ovos está para o outro. Então ele faz o canto do quero-quero. Ele usa palavras e expressões que estão muito longe daquilo que provoca o mal-estar. Essa é uma defesa do ego, para o indivíduo não explodir em angústia. Se o indivíduo explode em angústia, provoca mal-estar. Uma parte é bom para aquilo que está dentro do inconsciente, porque consegue se expressar, mas é ruim para uma outra parte do psiquismo, como por exemplo o ego, que entra em desespero, porque ele tem que conciliar aquelas coisas que são terrivelmente proibidas, algumas delas ancestrais, como por exemplo transar com a mãe, vamos supor. Eu digo essas coisas fortes para que as pessoas... De tabus, de incesto e tudo mais, né? Agora, Newton, eu vou fazer um intervalo comercial, o Dr. Bruno Elo, que também já está conosco aqui, né? Sequenciando o programa, dentro do programa hoje com proctologia, né? Mas me aguça, né? Colocar da seguinte forma: a gente tem uma procura pela verdade, né? A palavra verdade, hoje é algo perseguido, né? Nós como jornalistas, né, na área de comunicação, nós temos um compromisso com a verdade. Qual é a verdade? É uma pergunta, né? A verdade Qual é a nossa verdade interna, Newton? Né? A verdade é aquela que vem das entranhas. Por exemplo, vamos usar um exemplo atual, moderno, e logo voltamos para o pensamento psicanalítico. Se, no mundo da política, as pessoas seguem se escondendo, falando uma coisa e fazendo outra, disfarçando, metendo as mãos por baixo da mesa e tendo atitudes desadequadas que ninguém vê, mas por cima ele está com uma cara de galinha morta, vamos dizer assim... santinho, disfarçando, olhando para o lado e por baixo da mesa, fazendo coisas desadequadas, esse olhar de galinha morta é normal? Ou o normal, digamos assim, é aquilo que o normal no sentido de verdadeiro? Vou tirar o normal, botar o verdadeiro. Vou tirar o normal, botar verdadeiro. O verdadeiro nessa pessoa, essa cara de angelical, de paisagem que ele faz, ou as mãos que estão por baixo da mesa fazendo o que não deve. Vou fazer o intervalo. Aí nós temos o consciente e o inconsciente, vamos dizer assim. A cara angelical, já são os disfarces, os mecanismos de defesa, tudo tratando de esconder a verdade dele, e a verdade por baixo é o inconsciente, que é tal como é. Sim, até uma outra situação, é comum as pessoas, elas no contato pessoal, né? Tu tens uma facilidade de comunicação da cintura para cima, né? Né? É muito comum a pessoa de pé, ela se tapa a própria genitália. Sim. Né? Bom, frequentemente no exército, quando todo mundo tem que ficar pelado, né? Sim. A primeira coisa que as pessoas fazem é tapar a genitália, né? Mas tu vê como é engraçado que isso aí a expressão da repressão. A repressão. A repressão. Aí a pergunta que fica: quando tu usa a genitália, é pecado, é o errado? Quando tu usar essa estrutura de botar as mãos por baixo da mesa, né? Me ocorre unir os dois pontos, mas depois do intervalo, né? Nós vamos às mensagens e já voltamos. E aí, meu amigo? Tranquilo? Prazer em te ver, igual a gente. Aqui a gente viaja, né? Vamos dar uma pausa.